Com o objetivo de determinar a capacidade térmica máxima do cobre e do alumínio, um grupo de alunos utilizou sucessivamente blocos calorimétricos desses metais numa montagem semelhante à representada na figura. Os alunos começaram por introduzir um sensor de temperatura ligado a um sistema de aquisição de dados num dos orifícios de um desses blocos calorimétricos e uma resistência de aquecimento no outro orifício. Tiveram ainda o cuidado de proceder de modo a otimizar o contacto térmico do bloco, quer com o sensor, quer com a resistência, e a minimizar a taxa de dissipação de energia do bloco. Seguidamente, os alunos montaram um circuito elétrico ligando a resistência de aquecimento a uma fonte de alimentação, a um voltímetro, a um amperímetro e a um interruptor. Qual dos esquemas seguintes pode representar o circuito elétrico montado pelos alunos? A função de um amperímetro, quando introduzido no circuito elétrico, é medir a intensidade da corrente elétrica. O amperímetro é, assim, um aparelho que tem que ter uma resistência interna muito pequena para minimizar ao máximo os efeitos no circuito quando ele está a fazer a medição da corrente elétrica. Para ele medir a corrente elétrica, é evidente que a corrente elétrica tem que passar por ele. E, portanto, por isso é que se ligam sempre os amperímetros no circuito elétrico em série, ou seja, de modo que no local onde queremos medir a intensidade da corrente elétrica, a corrente elétrica passa efetivamente por ele. Por isso é que ele não pode ter uma resistência muito elevada, uma resistência interna muito elevada. É tão pequena quanto possível, porque se a resistência do amperímetro for elevada, iria somar-se à do circuito e iria produzir grandes perturbações no circuito elétrico. Portanto, a maneira de minimizar a perturbação é utilizar o amperímetro com a resistência interna, a resistência dele, mais baixa possível. E, portanto, também temos que perceber que para ele medir a intensidade da corrente elétrica, tem que a corrente elétrica passar por ele. Porém, quando utilizamos um voltímetro, nós estamos interessados em medir a diferença de potencial entre dois pontos do circuito. Claro que, nesse caso, nós temos que intercalar o voltímetro, temos que ligar o voltímetro, não em série, mas sim em paralelo. Porquê? Porque o voltímetro não vai medir a corrente elétrica, vai medir a diferença de potencial. Se vai medir a diferença de potencial, ele tem que ter uma resistência interna de tal maneira elevada que faça com que pouca corrente passe por ele. E que toda a corrente passe, ao fim e ao cabo, pela resistência do circuito. Passe entre os pontos do circuito para os quais nós estamos a medir a diferença de potencial. Portanto, isto em mente. Amperímetro liga-se em série, voltímetro liga-se em paralelo. Portanto, o esquema que permite representar o circuito elétrico montado pelos alunos é o esquema onde houver o amperímetro instalado em série, que aqui está, aqui não está, está em paralelo, portanto este está eliminado, este por enquanto está correto, este também está correto, mas este está eliminado, ou seja, ficamos só com os dois do meio. Vamos agora desempatar com o voltímetro. O voltímetro dissemos que tinha que estar em paralelo, portanto este está eliminado, a opção correta será a opção B.